paz e a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, como sempre que vocês virem algum vídeo meu, vocês vão estar sempre vendo. Eu leio 1 ou 2 versículos da palavra do Senhor e depois fazer uma meditação dos versículos lidos com os irmãos. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela só é eficaz, ela só tem eficácia, ela só tem significado nas nossas vidas quando nós a entendemos. E o que Deus colocou no meu coração foi isso. O pouco de entendimento que eu tenho da palavra do Senhor, aquele entendimento que o Senhor tem me dado, eu tenho compartilhado com os irmãos. E em mais essa oportunidade, é isso que eu farei. Meus irmãos, eu vou ler aqui com os irmãos uns 6 versículos da palavra do Senhor que vamos encontrar no Salmo 116. Eu vou ler aqui alguns versículos, meus irmãos, e depois eu vou fazer, como sempre, uma meditação naquilo que foi lido. Salmo 116, a partir do versículo 3. E eu vou ler até o 11 e depois fazer uma meditação. E a palavra do Senhor nos diz assim: Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Meus irmãos, o Salmo 116, ele não é um salmo que fala sobre prosperidade, bens materiais, nada disso. É um salmo que ele nos descreve um sentimento que, como o salmista do Salmo 116, no seu versículo 3, ele se refere ao sentimento de angústia como sendo um sentimento do inferno. Meus irmãos, esses homens antigos, esses homens do tempo antigo, o homem de fé, quando eles atribuíam alguma coisa ao inferno, é porque o negócio era sério. E a maioria, meus irmãos, de nós adultos, já passamos por um momento de angústia. É um sentimento, meus irmãos, que realmente pode se considerar um sentimento do inferno. É um sentimento, meus amados irmãos, que ele representa o sofrimento da alma. É quando a nossa alma ela está sofrendo. Mas o sofrimento da alma, meus irmãos, é diferente do sofrimento da carne, da nossa carne.
se nós se ferirmos, se machucarmos, a gente vai no médico, o médico passa um medicamento, passa um antibiótico, a gente bebe, sara. Mas a alma não. A alma, ela não é curada com remédio. E a angústia, meus irmãos, é talvez uma das doenças que mais afeta e prejudica o homem, o cristão, o ser humano em geral. É quando a alma dele está sofrendo. E o sofrimento da alma, ele se reflete na angústia. É um sentimento, meus irmãos, que parece que ele vai esmagando a pessoa por dentro. Irmão Valtemir, como é que você pode falar sobre angústia desse jeito? É porque, meus irmãos, quando nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, a maioria de nós, meus irmãos, quando estamos falando, já vivemos algo parecido. Ou já vivemos exatamente o que estamos falando. E como eu falei anteriormente, muitos adultos, muitas pessoas que hoje têm uma vida adulta, já teve um período de angústia na sua vida. E hoje, muitas pessoas que nós, quando ouvimos relatos de pessoas que tiram a sua própria vida, é esse sentimento, meus irmãos. Angústia, que alguns também chamam de depressão. Mas a Bíblia se refere à angústia. Quando a pessoa está angustiada, meus irmãos, o nosso maior inimigo, Satanás, e os anjos dele, que são os demônios, sempre sussurra no ouvido de uma pessoa que está angustiada. Se mata. Você quer acabar com esse sentimento? Tira a tua vida que passa. Mas é mentira, meus irmãos. Porque Satanás, ele é um mentiroso. Ele veio para matar, roubar e mentir e destruir. Mas quando a pessoa está angustiada, meus irmãos, ela está fragilizada. Está muita fragilidade. E é por isso que o inimigo, que ele é um covarde, Satanás, ele se aproveita desses momentos. A Bíblia nos diz que ele age como se fosse um leão. E nós sabemos como é que o leão age. O leão, ele fica à espreita. E antes de ele atacar a sua presa, ele observa. E ele vai naquelas mais jovens. Ou seja, nos mais distraídos. Vai naqueles mais velhinhos. Vai nos doentinhos. Porque é mais fácil para ele. Assim é Satanás. E quando a pessoa está vivendo um período de angústia, ele se aproveita desta fragilidade que a angústia causa no ser humano em geral. Mas no Salmo 116, nós vemos que o salmista, ele nos diz no versículo 7, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Oh, meus irmãos, meus amados queridos irmãos, só Deus, só nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer bem para a nossa alma. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de curar o sofrimento da nossa alma. Tem pessoas, meus amados irmãos, que estão se iludindo, achando que vai curar a angústia com bebedeira, com droga, com relacionamentos amorosos. Não, meus irmãos, só Deus é capaz de nos livrar deste sentimento do inferno. E o salmista, ele nos diz, andarei, versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crer, por isso falei, estive muito aflito. Meus amados irmãos,
enquanto nós estivermos nesta vida. Nós temos que andar na presença do Senhor. Nós temos que crer em Deus, meus irmãos. Porque o salmista aqui no versículo 10, ele está dizendo: estive muito aflito. O estive aqui, meus amados irmãos, está no passado. Porque no momento, meus amados irmãos, que nós nos achegamos a Deus, que nós buscamos a Deus, que nós oramos a Deus, clamando a sua misericórdia, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá o livramento. Ele sara a ferida, ou as feridas das nossas almas. Porque, meus amados irmãos, e não precisamos, meus amados irmãos, guardar sequela, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele faz a obra por completo. E quando Ele nos cura destas feridas da alma, da nossa alma, quando a nossa alma está pedindo socorro, que nós vamos até a Deus, que nós buscamos a Eles, que nós nos arrependemos e dissemos: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser fiel a Ti. Ele nos cura por completo, meus irmãos. Porque aqui, nós vemos, no versículo 11, o salmista diz: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Ou seja, meus amados irmãos, ele passou a não acreditar em mais nada. A angústia também tem esse poder de fazer com que nós não acreditemos em mais nada, que nós começamos a achar que tudo e todos são falsos, que todos e todos querem nos destruir, que todos e todos vão nos fazer mal. Isso também, meus irmãos, é um sentimento de medo que a angústia nos traz. Meus irmãos, eu convido os irmãos que uma Bíblia em casa. São raríssimas pessoas que não têm. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Não precisa ser agora, não. No horário que o irmão, a irmã tiver com a mente mais tranquila. Porque precisa se concentrar na palavra do Senhor. Não adianta só ler. Temos que ler, temos que meditar, temos que nos concentrar no que estamos lendo. E é interessante que nós, antes de lermos a Bíblia, que a gente venha pedir a Deus entendimento da palavra dele, para que possamos ler e entender. Mas leia o Salmo 116. É um salmo, meus amados irmãos, que o salmista, para ele ter escrito este salmo, ele viveu tudo isso que ele escreveu. E eu, meus irmãos, particularmente falando, este é um sentimento que ele não é estranho para mim. Eu já o conheci. E quando o salmista fala no versículo 3, cordéis da morte me cercaram. Ele estava se referindo, meus amados irmãos, quando ele escreveu esse versículo 3, os cordéis da morte, é a sensação de esmagamento que nós temos. Parece que estamos sendo esmagados por dentro. E você fica sem saber o que fazer. Você não sabe se corre e bate a cabeça na parede, se você abre a porta e sai correndo pela rua. É um desespero, meus irmãos, porque a angústia é um sofrimento da alma. E só nosso Senhor Jesus Cristo pode nos curar, nos salvar e nos livrar. Assim como Ele me livrou nesta terrível experiência que eu tive, Ele pode também livrar a você. Alimente-se, meus irmãos, com a palavra do Senhor, porque aqui, meus irmãos, está toda a receita para nós termos uma vida com abundância e na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Para Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. E assim, meus amados irmãos, eu agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais essa oportunidade de falar da doce e maravilhosa e
poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.